A Taesa está sob nova direção, afinal, a empresa acabou de eleger o seu novo presidente. E esse é um momento importante para se discutir a respeito da companhia, que acabou de alterar sua política de pagamento de dividendos, tem concessões que estão para vencer, projetos em andamento e vários questionamentos a respeito do nível de endividamento da companhia. Mas será que o novo diretor-presidente tem condições de endereçar todos esses pontos? Olá, amigos do Ati Virtual, aqui é o Alex, e justamente pensando em tudo isso é que neste vídeo aqui eu vou trazer um consolidado a respeito do que está acontecendo com a Taesa, apresentando também notícias e fatos relevantes, sempre de olho se é um momento favorável nas ações TAE11 através da análise técnica. Mas também vamos ver o que o mercado está falando a respeito da companhia e, como sempre, trazendo alertas aos investidores. E justamente por trazer todo esse conteúdo resumido aqui para você logo pela manhã, é que te convido a se inscrever no canal e também ligar o sino de notificações. E, se possível, compartilhe o vídeo, porque assim você apoia o Ati Virtual a levar essas análises para mais pessoas. Então, bora pro vídeo! E é claro que nesse vídeo também vamos revisar o que tem acontecido com a empresa, mas é necessário iniciar este conteúdo falando justamente sobre a troca da presidência, porque chegou o Rinaldo Pecchio como novo diretor-presidente da Taesa, ou seja, o CEO, e ele já tomou posse, foi no dia 28 de agosto de 2024, o que levou várias pessoas a me mandarem mensagens, tanto no YouTube quanto no Instagram também, perguntando a respeito de qual seria o direcionamento que o Rinaldo Pecchio poderia dar para a Taesa diante de diversos fatores. E é por isso que precisamos reiterar o que está acontecendo com a empresa, ou seja, o desempenho que ela trouxe recentemente para o mercado, a alteração da política de dividendos e muito mais. Afinal, em maio do ano passado, o Rinaldo Pecchio já tinha assumido o cargo de diretor financeiro de relações com os investidores da Taesa, e desde fevereiro deste ano ele acumulou interinamente cargo de CEO da companhia e agora se tornando efetivo no cargo. E essa matéria tem saído em toda parte, em diversas notícias de diversos sites, o que torna ainda mais importante justamente devido à importância desse assunto para a Taesa. Mas é um fato que ele tem pouco tempo de companhia. Ele iniciou em maio de 2023 e apenas em fevereiro deste ano é que ele assumiu interinamente o comando da companhia. E agora é que ele está sendo confirmado. A vantagem é que ele tem vasta experiência no setor de energia e já acumula uma carreira de 20 anos, apenas como diretor financeiro, tendo passado pela AES Brasil, a Tetra Pak, a Electro e o Centro de Tecnologia Canavieira. E de acordo com a própria Taesa, ele apresenta sólida carreira na área financeira, como vimos, 20 anos de experiência, e atua como diretor financeiro e CFO desde o ano de 2004, passando por empresas de diversos segmentos, além das que eu citei, também a ISA CETEP e o grupo AES Brasil. Quanto à renovação das concessões da companhia, em algumas entrevistas, o senhor Rinaldo Pecchio falou sobre a alavancagem ou o endividamento da companhia, em que ele destacou que a Taesa mantém um nível de alavancagem controlado e saudável, e ele mencionou que a empresa possui uma política de endividamento conservadora, uma alavancagem em torno de 3,5 vezes, e isso permite que a Taesa mantenha a capacidade de pagar dividendos de forma consistente e de continuar investindo em novos projetos sem comprometer a saúde financeira da companhia. Já em relação ao vencimento das concessões, ele aborda que o tema é complexo, mas uma questão crucial para as empresas do setor elétrico. Na visão dele, a Taesa possui um portfólio diversificado de concessões com diferentes prazos de vencimento, e essa diversificação ajuda a mitigar riscos associados ao término das concessões, garantindo que a empresa possua capacidade de continuar operando e gerando receita mesmo com o vencimento de alguns contratos. Já em relação aos dividendos, propriamente a nova política, a Taesa tem um histórico sólido de distribuição de dividendos, o que torna ela muito atraente para os investidores, sobretudo para aqueles que buscam renda passiva. E ele já mencionou que a empresa recentemente revisou sua política de dividendos, ajustando para equilibrar a distribuição de lucros com a necessidade de investimentos em novos projetos e manutenções também. Essa nova política visa garantir que a Taesa continue oferecendo retornos atrativos aos acionistas, ao mesmo tempo em que sustenta seu crescimento ao longo do tempo. E o que será que aconteceu então com o mercado após a confirmação do nome do Rinaldo como novo diretor-presidente da companhia? Bem, essa semana, ou seja, a semana do dia 26 de agosto, que foi a semana da definição do nome dele, foi de forte oscilação para as ações da Taesa. Estamos vendo aqui as ações TAE11 na periodicidade semanal, que equivale a dizer cada vela dessa aqui, também conhecida como candle ou candlestick, equivale a uma semana inteira de negociações na Bolsa de Valores. E nessa semana, as ações chegaram aí até os R$ 34,60,
centavos e a máxima em R$ 36,10. Ainda assim, no médio prazo, que é o semanal, não tem dúvida nenhuma. As ações estão em tendência de alta até por conta dessa superação do topo anterior, buscando a máxima desse movimento, que ficou nos R$ 36,33. Com um pouco mais de dificuldade, justamente como eu já tinha trazido para nossa comunidade, nessa região de preços entre os R$ 35,75 até os R$ 35,96. Podemos ver que por 3 semanas seguidas, a Taesa tentou vencer essa região e não foi bem sucedida. Novamente, reforçando a importância da análise técnica para se considerar antes de fazer um novo aporte em uma determinada empresa e até mesmo se você pretende se desfazer do ativo para comprar um ativo que você considera que está mais descontado. Caso a empresa não consiga realmente vencer essa região aqui, a primeira linha de suporte de preços vai ficar nos R$ 35,11, é uma linha mais fraca e por isso eu trouxe essa região de preços entre os R$ 34,43 até os R$ 34,19. E para entender o que está acontecendo nesse período, é claro, a gente precisa compreender os pontos fundamentais a respeito da companhia. Estamos aqui no site de relações com os investidores em remuneração aos acionistas e logo de largada a empresa já declara no seu capítulo 6 do Estatuto Social, na parte de exercício social e lucros, o acionista tem direito a um dividendo anual não cumulativo pelo menos de 50% do lucro líquido ajustado do exercício. Então notem, tem gente que fica reclamando da Taesa, mas o que ela se compromete é fazer um pagamento anual. E efetivamente temos visto que a empresa faz mais pagamentos do que apenas um por ano. Pelo menos esse é o histórico dela, onde facilmente podemos comprovar aqui no histórico de dividendos da companhia que nos últimos 5 anos a média do dividend yield foi de 9,94%. E obviamente, notem só, nos últimos 10 anos a empresa teve uma excelente constância de pagamento de dividendos, sendo que ela nunca falhou nos seus pagamentos. E apenas no ano de 2024 ela já trouxe 5 pagamentos de dividendos, na verdade foram 4 anúncios, sendo que o mais recente foi um pagamento duplo de dividendos e JCP que eu acabei de trazer. Também em 2023 tiveram vários anúncios, como podemos ver aqui, que continua até janeiro, e depois 2022 vários anúncios, assim como 2021 e vários outros anos, o que prova que a empresa realmente, apesar dela colocar no seu estatuto social e na sua política de remuneração aos acionistas, que é um dividendo anual, ela tem trazido muito mais valor do que isso para o seu acionista, ou seja, valorizando o seu corpo de acionistas. Mas então, por que o lucro líquido IFRS, apesar do número estar muito atraente, ele não é tão mais relevante? Isso acontece porque recentemente, para ser mais preciso, no dia 8 de maio de 2024, por meio de fato relevante, a Taesa alterou sua política de pagamento de dividendos. Anteriormente, ela fazia pagamentos com base no lucro líquido IFRS e agora ela passou a adotar o lucro líquido regulatório. E qual é a diferença entre um e outro? Bem, eu vou fazer um grande resumo aqui para facilitar o entendimento. O lucro líquido IFRS segue normas internacionais e que também considera os valores dos contratos, que são de longo prazo, geralmente 30 anos, já considerando a queda de 50% da RAP, dentre diversos outros fatores que vão acontecendo ao longo desse tempo aí com o reajuste desses contratos para fazer sentido para o investidor enxergar o resultado da companhia no longo prazo. No entanto, o lucro líquido regulatório ele é muito mais perto do caixa da companhia, porque ele segue normas das instituições competentes brasileiras, facilitando o entendimento do que está acontecendo com o caixa no momento presente. E agora, a companhia inclusive trouxe esse vídeo aqui para explicar realmente o que ela pretende fazer nos próximos anos. No ano de 2024, para adequar os investimentos que a empresa pretende fazer, o payout que ela vai adotar é de 75% do lucro líquido regulatório. Mas notem o que ela pretende fazer nos demais anos, ou seja, a partir do ano de 2025, a empresa vai adotar um payout entre 90% e 100%. E aí, já lanço uma reflexão para a nossa comunidade. Será que vale mais a pena olhar para a Taesa nesse momento do ano de 2024, em que o payout aparentemente foi reduzido, ou a partir do ano de 2025, em que o payout da companhia vai girar perto dos 100%? Mas o fato é que, no resumo dos resultados no consolidado, a receita líquida regulatória da empresa reduziu 7,2%, caindo para 579,7 milhões de reais, vindo de 624,5. A dívida da empresa cresceu 11,2%. Isso porque, recentemente, a empresa emitiu novos debêntures no mercado, que é o equivalente a ela pedir emprestado para investidores qualificados muitas vezes, em que ela recebe esses valores do mercado a taxas mais convenientes para ela e depois ela paga como se fosse uma renda fixa.
e na verdade acaba sendo exatamente isso, os debêntures, onde quem vai garantir o pagamento é a própria companhia. Mas tem órgãos certificados e responsáveis para avaliar o risco de crédito da Taesa, tanto a Fitch Ratings como também a S&P e a Moody's. Agora, o lucro operacional regulatório da companhia, ou seja, o EBITDA ou o EBITDA, que são os lucros antes de juros, impostos, amortizações e depreciações, também caiu 7,8%. Aqui, 485,2 milhões de reais, vindo de 526,3 milhões. Mas por fim, temos que o lucro líquido regulatório da empresa, esse sim, decolou 294 milhões de reais, vindo de 239,2 milhões, ou seja, um crescimento de 22,9%. E notem que interessante, no consolidado também, ou seja, os últimos 6 meses, a empresa cresceu nesse indicador também, saindo de 447,4 milhões de reais para 483,5 milhões de reais, ou seja, um crescimento de 8,1%. Então, apesar de outros resultados que não foram bons, a empresa continuou entregando aqui um lucro líquido regulatório crescente e que acaba sendo realmente conveniente porque é o que de fato a empresa está alocando para o seu caixa, onde podemos considerar que esse é o lucro líquido distribuível também. E quando eu digo distribuível, é porque parte dele, como vimos, 75%, que é o payout, vai ser necessariamente dividido entre os acionistas. Atualmente, as ações TAE11 estão cotadas a R$ 35,42, valorizando bem 11,87% nos últimos 12 meses, com esse dividend yield de 9,84%, chama atenção, até porque o PL da empresa está muito bom, 7,95%, melhorou consideravelmente no ano de 2024, como podemos ver nesse gráfico aqui, vindo dos 8,25 para 7,86, sendo que está exatamente na média da companhia dos últimos 10 anos, 7,87. Mas o PVP mostra que a empresa está 81% acima do seu valor patrimonial, mas é como eu sempre explico. O PL fornece uma visão para o investidor de quanto o mercado está precificando a capacidade de geração de lucros de uma empresa. Então, essencialmente, estamos vendo aqui que se a Taesa estivesse tentando pagar o seu próprio valor de mercado apenas com seus lucros, seria de praticamente 8 anos, que é um resultado excepcional, até porque o benchmark de mercado, que é uma linha de base que serve de referência, possui um múltiplo de até 15 vezes para boas empresas com bons fundamentos. Exatamente o que a Taesa entrega. Por outro lado, tem o PVP, onde a Taesa está 81% acima do seu valor patrimonial. E quando fala que está acima, podemos vir aqui no Investidor 10, clicar em empresa e rolar um pouco mais para baixo, porque vamos entender facilmente. O valor de mercado da companhia é de 12 bilhões de reais aproximadamente, com um patrimônio líquido chegando aos 7 bilhões de reais. Então, apesar de existir este risco aqui, porque o valor de mercado está acima do que ela vale no papel, é preciso compreender que a capacidade de geração de lucros da Taesa é muito superior em relação ao patrimônio dela. Característica do setor, que na verdade a Taesa está em um setor considerado ultra perene, que vem de um setor perene que é o de energia, mas a transmissão de energia é considerada ultra perene justamente pela simplificação dos problemas que não tem que fazer distribuição ou comercialização dela. E é claro, se você ainda não é membro do Ativo Virtual, eu te convido a reconsiderar, porque além de apoiar o canal, ainda por cima você tem acesso a todos esses benefícios. E aqui basta clicar em Seja Membro, onde você pode assinar diretamente pelo site do YouTube, ou você pode pagar a sua assinatura usando o Pix. Pelo YouTube, as licenças de acesso ao site do Ativo Virtual levam até 2 dias para serem efetivadas. Pelo Pix, ocorre imediatamente. Agora vamos para as projeções e preço teto do ativo virtual, justamente para observarmos aqui o que seria o dividendo regular da empresa. Mas de todo modo, temos aqui o lucro projetado redefinido pelo ativo virtual de 1,29 bilhão de reais e com payout esperado de 75%. Como vimos na política, no ano de 2024 é esperado que a empresa faça um pagamento mínimo de 75%. E se essa projeção se materializar e a empresa realmente mantiver esse 75%, como está no guidance da empresa e na política dela também, então o DPA, ou seja, o dividendo esperado por ação, vai ser de R$ 2,82, praticamente R$ 2,83. Indo para a nossa pirâmide, a 4% de dividend yield anual, o máximo que você pode pagar vai ser de R$ 70,70. Mas se você esperar 6% por ano, então o preço teto, ou seja, o valor máximo que você vai poder pagar, vai ser de R$ 47,13. 8%, R$ 35,35 e 10%, R$
R$ 28,28. E se você estiver buscando qual ativo seria mais interessante investir neste momento, essa resposta não é tão simples, porque depende de alguns fatores. Primeiro, é importante compreender que a Taesa tem tag along de 100% para todos os seus ativos, o que já traz tranquilidade para o investidor minoritário. No entanto, a E3 tem baixa liquidez, ou seja, gira em torno de R$ 2 milhões negociados diariamente na Bolsa de Valores. Então, esta é a ação mais barata nesse momento, mas pode não ser a ação mais interessante para você. Afinal, a E4 tem o dobro de liquidez no mercado, está ligeiramente mais cara, ficando empatado com o que está acontecendo com a E11. A diferença entre as ações TAE4 e TAE11 é que TAE11 são as ações em unit, que é uma combinação de ações ordinárias mais preferenciais. Então, quando você compra uma ação TAE11, na verdade você está levando uma ação ordinária, mais duas ações preferenciais TAE4. E é por isso que ela tem mais liquidez no mercado, várias vezes superior às ações TAE4, no entanto, ela é mais cara, justamente pela combinação de ativos. Então, a escolha de qual ativo faz mais sentido no seu portfólio, ou seja, na sua carteira, vai depender da sua necessidade. Com essas informações, agora você consegue tomar a sua decisão. E se tiver decidido, deixe nos comentários abaixo, porque afinal de contas, sua opinião pode ajudar outras pessoas que estão pensando em investir também. E desde já, agradeço o seu like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.